Pois é, muito gostoso, o programa não acabou e agora nós vamos continuar falando sobre falsos absolutos. Estamos aqui com os nossos queridos pastores Rogerinho. Que bom, pastor, que você está aqui. Obrigado. Pastor Guerra, que bênção. Amém. Vamos continuar falando sobre esses falsos absolutos? Com certeza. O senhor quer ler o versículo antes, pastor? Vamos dar uma recapitulada aqui. Isso. 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5, fala assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Pois é. Bem profundo, né? Muito. Eu fiquei pensando ontem parece que vocês trabalharam mais questões espirituais mesmo, né? Desses falsos absolutos. Vamos trabalhar um pouquinho hoje algumas frases, algumas falas que são ditas e às vezes elas ficam impregnadas na nossa alma, né? Na nossa mente e são muitas vezes falsos absolutos. Exato. Né? Ou não, né? Vamos ver o que é mito, o que é verdade. São expressões, né, que muitas vezes a própria pessoa não sabe que ela está expressando alguma coisa e trazendo para a vida dela até uma derrota com essas palavras, né, expressadas, né? A voz do povo é a voz de Deus? É ou não é, pastores? O pessoal fala muito, a voz do povo é a voz de Deus. O povo falou, então é Deus falando. Não, não é. E é muito interessante, Carol, quando a gente leva esse contexto para a própria experiência do povo de Deus na história que nós temos através da Bíblia. Muitas vezes o povo tomou decisões e se posicionou exatamente contra a vontade de Deus. Então, falar que a voz do povo é a voz de Deus, isso é um falso absoluto, né? O povo estabelece, aí tem muito a ver com a questão das alianças que nós falamos no princípio da semana. Então, muitas vezes, a voz do povo estabelece uma aliança e essa aliança, Deus, quando vê essa aliança, ele zela pelo cumprimento dela. Isso. Mas isso não quer dizer que essa tenha sido a vontade de Deus. É questão de Saul, né? Nós vemos lá que o povo pediu um rei. Isso. E Deus não Tem queria. estudado isso. Não é? Deus Saul. não queria dar esse verdade. rei. Mas Deus falou, já que o povo quer, eles também vão sofrer as consequências. Sofrer as consequências, né? E muitas vezes essa voz do povo aí traz uma consequência. Verdade. Não é? Porque não é a vontade de Deus não era essa. Era que Deus continuasse direcionando o povo direto. E é interessante que quando Deus fala para Samuel, ele fala assim, olha, fala para o povo que vai acontecer isso. E não eram coisas boas. Não, só fala, coisa eles querem mesmo, vai acontecer. E o povo escuta e quer. Uhum. E é muito interessante que antes disso, né, quando Samuel fica triste, Deus fala com ele, não fique triste, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Então, aí é evidente que a vontade do povo, a voz do povo, não era a vontade e a voz de Deus. Desmistificou então. Homem não chora. E aí? Homem não chora. Chora. Homem que é homem não chora. Homem chora e homem que é homem chora. É o contrário, porque né? Isso é uma coisa forte, né? Que isso é impregnado isso vem de raiz. Pois é, pastor. Não é aqueles durões e tal, né? Mas o que acontece? Se a gente for olhar aí, muita gente antigamente morria de infarto, de tudo. Por quê? Ia segurando. Retendo as emoções, né? Retendo as emoções. Depois, né? Aí não conseguia. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem expressar as emoções que estão dentro delas. E uma coisa muito interessante, porque normalmente essa palavra homem não chora vem assim, homem de verdade não chora. É uma companhia ainda, de verdade. Eu desafio a qualquer um outro que se diz homem de verdade ser semelhante ou chegar próximo de Jesus. E ele chorou. Isso que ele chorou. O homem, né? Com H maiúsculo, com todas as letras. O homem, né? Então não é um homem, é o homem. Então, o homem chorou. E uma outra frase,
ou a pessoa ela é bonita ou ela é inteligente. Não pode ter as duas coisas. Não. Isso é impossível. Isso tem muita aplicação, inclusive, no hemisfério feminino, né? Isso. Então nós temos assim falsos absolutos que dizem que mulher Bonita é burra. Oh, Jesus Então, amado. olha bem, hoje, com tantos recursos que a gente tem, a mulher vai ser burra se ela permanecer feia. É porque Que ótimo! existe. Né? Você mesmo oferece aí, né? Os brincos, Pois né? é. E é só entrar lá, já encontra, né, Carol? É isso mesmo. E tem cuidados hoje, né? Que são coisas que não são tão caras e que realça aquilo que a mulher tem de bonito. Claro, Então, não é valoriza. esconder a feiura, é realçar o que é belo. Né? E toda mulher tem algo para mostrar, algo para realçar. Né? Então, mulher inteligente é mulher bonita. Ah, isso mesmo. Tem algumas outras frases também. Tenho que trabalhar duro para ter dinheiro suficiente para viver. Isso é verdade? Olha, Numa sociedade tão... esse é um falso absoluto que influencia muito a área das finanças. Certo. E a gente tem uma outra frase que contrapõe a essa, de que quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Que vem e contrapõe. Não tem tempo de gastar. E também não tem tempo de gastar também não, né? Tem Não. Então, Porque só fica Nem trabalhando, gasta, e não gasta fica também. acumulando só. Vai e guardar no muitas colchão. vezes acumula mal. Né? Então, não gera, né, um ganho através do próprio dinheiro que ganha. Então, uma coisa interessante com relação ao dinheiro é a sabedoria de fazer o dinheiro trabalhar para você. Te servir. Isso, o dinheiro trabalhando para você e gerando mais dinheiro. E não você trabalhando pelo dinheiro. Você não deve trabalhar pelo dinheiro, você deve trabalhar em função daquilo que o dinheiro pode te proporcionar, não em função do dinheiro. Né? Eu fiquei pensando também quando, olha, tenho que trabalhar duro para ter dinheiro suficiente para viver. O dinheiro passa a ser seu dono. Exatamente. Seu Deus. Ou seja, é ele que é o provedor. é meu provedor. A questão do mamon aí. Né? Isso. E Deus Deus nessa hora? Aí Deus nessa hora, né? Eu Né? falo- E a confiança, a fé, o Deus provedor, como é que fica esse momento aí? Que Deus provê, o sustento que Deus dá. Isso. Né? Aí a gente tem que ligar isso aí. É o momento da gente perguntar, às vezes, se você não viaja hoje, por exemplo, para Israel porque você não tem dinheiro, não, é porque Deus não tem um propósito para você ir. Porque Com se certeza. Deus tiver, meu filho, ele arruma o Exatamente. dinheiro aonde for. Com certeza, levanta. Senão a e gente começa a limitar Deus, né? começa. Essa foi uma experiência muito forte na minha vida. Eu fui sem dinheiro Para Israel? para Israel. Olha, eu nem sabia, hein? Entendeu? Então eu fui para Israel, fui para a Turquia, fui sem dinheiro, voltei e paguei as contas. Não fiquei devendo. Mas Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito. Por isso que foi, né? Então, a gente precisa Eu entender também isso. fui, mas na hora eu acordei, eu estava sonhando. Deus tinha um propósito aqui no Brasil, Belo Horizonte. Outra frase. Sem sofrimentos e perdas não há ganho. Forte essa frase, É né? Forte. Essa aí. Mas isso, você comenta? Não, para falar. Tá vendo? Tá, você já não vai? Na realidade, o ganho, ele não depende do nosso sofrimento, Com certeza. ele não depende, muitas vezes, do nosso esforço. Porque quando ele depende do nosso esforço, ele deixa de ser ganho. Porque aí a gente dissocia completamente a visão de graça. Claro. E olha como isso é interessante. Ganho é quando eu recebo um benefício. Certo. É quando eu sou agraciado, quando eu sou presenteado. E isso muitas vezes não depende do meu esforço. Né? Então, aí, para essa frase ser correta, nós teríamos que eliminar toda a ideia de herança. Né? Então, na realidade, às vezes o pai trabalha e junta um dinheiro e deixa para os filhos. E os filhos não fizeram esforço nenhum. E essa deve ser realmente a visão. Né? Os pais produzirem e deixarem um bem
para a próxima geração. E esse bem, gente, não é só o bem financeiro. É um bem que pode ser uma conquista espiritual, um legado, né? Espiritual, sabe? Uma caráter, estabilidade emocional, caráter, relacionamentos, conceitos. Né? Isso é um bem que muitas vezes supera, né, a própria questão financeira. E numa sociedade consumista que nós vivemos, existe muito uma frase que tenho que ser rico para ser feliz. Ah, dinheiro não traz felicidade, não, mas compra tudo aquilo que você quer. E aí, pastores? Eu não creio assim que isso é certo, não. Eu acho que isso aí está no falso absoluto. Né? Não quer dizer que o dinheiro ele vai me fazer feliz. Eu preciso do dinheiro para suprir as minhas necessidades. Você entendeu? É normal. Agora, se eu visar o dinheiro para ser feliz, primeiro eu vou perder a minha visão de Deus. Que a Bíblia fala que a alegria do Senhor, a nossa força é. Isso. Então, a nossa alegria está no Senhor, e mais nada. Então, o primeiro foco que eu tenho que ter é Deus. Minha alegria está em Deus, isso é bíblico. Então, eu tenho que focar isso. Lá em Mateus 6 fala o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, tudo que vem depois que eu busco o reino de Deus, ela vai ser acrescentada por Deus na minha vida. Certo. Então, essa aí é falsa absoluta. E um contraponto, aqueles, né, muito espirituais, dinheiro é sujo. Uma outra coisa com relação... A não ser que pega a nota no meio do barro, né? Aí você pega suja de barro. Aí fica sendo. Uma outra tirando coisa isso com aí, relação... não. Com relação à felicidade e o dinheiro, Carol, tem algumas pessoas que quando elas conseguem uma quantidade de dinheiro, elas têm exatamente a experiência oposta. Elas perdem a felicidade. Sim. Por quê? Porque ela começa a viver num sistema de insegurança e de medo, com medo da perda. Então ela se fecha, ela acaba, né, com aquele sentimento de perda, de uma possível perda, querendo reter, e acaba perdendo a oportunidade de ser feliz e até perde os momentos que ela tinha antes de alegria, antes do dinheiro chegar. Então, esse é um falso absoluto. O dinheiro ser sujo. Vai achar que todo mundo que aproxima dela está interessado no dinheiro dela. Começa a ter problema no relacionamento interpessoal. Isso aí começa a trazer para mim. Não, fulano está atrás de mim porque eu tenho dinheiro, está me procurando. Que a minha amizade não interessa, isso aí traz um problema muito grande. Essa do dinheiro sujo tem muito a ver também com uma outra frase de que todo político é ladrão. Sabe? Então, não existe. Tem pessoas que são corruptas e elas não precisam ter um cargo político. Elas são corruptas. E essa corrupção, muitas vezes, ela aparece de uma maneira muito simples. Quando eu, por exemplo, furo a fila na sua frente. Olha, escuta aí. Então, é uma coisinha que é sutil. E, de repente, eu não sou rico para ficar furando a fila na sua frente. Né? Não sou político. Então, o dinheiro é sujo? Não, o dinheiro não é sujo. A forma como eu tenho acesso ao dinheiro pode não ser uma forma honesta. Mas isso não faz do dinheiro um dinheiro sujo.